Bom, boa noite, gente. Então eu vou as duas coisas, a de junho e essa agora, esses encontros, então você pode ser separados, não tem nenhum vínculo entre um e outro, de modo que quem não esteve aqui em junho seja prejudicado. Não, a gente pode fazer independentemente. Eu vou hoje uma conversa mais geral e nos 3 encontros seguintes, né, se forem 3 mesmo, a gente vai entrar em coisas assim mais contemporâneas. Embora hoje, a própria maneira de expor, através das perguntas de vocês também, eventualmente, a gente pode tratar desses autores alguns dos temas, né, que são de maior interesse das pessoas que hoje se preocupam com essa questão, que vivem essa questão, ou que se ressentem de não viver essa questão. Então a gente quer conversar um pouquinho, esse é o nosso assunto, né? O que hoje em dia se fala sobre a felicidade, se pensa sobre a felicidade? Não é propriamente os nossos sentimentos felizes, não é sobre isso, não é os momentos que nós nos sentimos mais felizes ou menos felizes, mais infelizes, se é possível a gente chegar a uma ideia de felicidade por trás da variedade das experiências felizes e das experiências infelizes. Existe um rio mais subterrâneo, existe um sentimento mais subterrâneo, uma forma de estar no mundo mais básica que a gente pode denominar felicidade. O nosso estar no mundo, o estar mais básico, o estar mais existencial, a gente pode compreendê-lo a partir da ideia de felicidade ou da ideia de infelicidade. Esse é que é o problema. Felicidade é um conceito suficientemente poderoso, é uma ideia suficientemente poderosa para que nós possamos erguer a nossa maneira de estar no mundo a partir dele. Então essa que é. Então eu não tenho nada contra a autoajuda. Para mim, quanto mais as pessoas lerem, melhor. Não tenho nada contra. Então, mas não é provavelmente autoajuda nesse sentido. Autoajuda é um termo confuso. Se não for autoajuda, é heteroajuda. É pior, né? Então, mas é no sentido por essa questão. A felicidade é uma questão básica. Muitas pessoas, ao longo da história do pensamento, disseram, sim, é a grande questão. A grande questão que toca a nós humanos é uma vida boa, viver bem, não é? Como os antigos diziam. Então, o primeiro ponto é esse. A nossa discussão aqui não é sobre algumas ou pequenas ou experiências de felicidade ou infelicidade específicas, mas essa pergunta, né? A existência humana, no que ela tem de mais básico, ela está mais próxima da felicidade ou mais próxima da infelicidade? Essa que é a questão nossa. Não é? Ou dizendo de maneira mais teológica, essa casa é uma casa teológica, toda hora a gente fala de teologia aqui. Né? A criatura é feliz? A criatura é feliz? Uma criatura, isto é, alguém que não detém a compreensão inteira de si, alguém que não se produziu, alguém que entrou no meio da festa, não é? Alguém que no mundo se sente estrangeiro, pode ser feliz? Então, no fundo, pura e simplesmente, a questão é essa. Ou de maneira mais inesquecível, né? Retórica inesquecível, nós que morremos, nós que morreremos, podemos, apesar disso, ser felizes? Essa que é a questão. A criatura é isso, né? Criatura, o que significa criatura? Ser mortal. Não é? Um ser mortal pode ser feliz? Então, essa que é a nossa questão. Assim, estou propondo que seja essa a nossa questão. Bom, vou rapidamente lembrar o que a gente viu, muito rapidamente, no mês de junho. Vocês interrompam quando vocês acharem melhor. Não tem nenhuma... Isso é uma conversa mesmo, não é uma exposição, não. Lembra dos gregos, né? A gente pode dividir os gregos em 2 partes. Aqueles que viveram antes do século V e aqueles que viveram no século V e depois do século V. Quem são os gregos que viveram antes do século V? Nós não os conhecemos, nós os conhecemos através de Hesíodo, através de Homero, através da poesia, através do mito. E os gregos de pós-século V, século V, são os gregos que nós conhecemos, Platão, Aristóteles, etc. Os gregos da filosofia, os gregos do mito, os gregos da filosofia. Os gregos do mito, da poesia, depois os gregos da filosofia.
Com relação aos gregos do mito, os gregos da poesia, de uma forma muito geral, os gregos da tragédia grega também, o que a gente pode falar deles é que eles entendiam que a incerteza é a marca da vida humana. A incerteza, a variação, a variabilidade, a diversidade. Nós somos sujeitos a forças que nós não compreendemos. Então é muito imaginar que a felicidade venha a ser, possa ser o nosso destino. Nós podemos ter momentos felizes, mas a vida humana é ameaçada pela incerteza. Assim pensavam esses gregos mais antigos. Eles diziam, bom, para você julgar se uma vida humana foi ou não uma vida feliz, espere a morte dessa pessoa, porque até no último segundo a nossa vida pode ser transtornada e tudo aquilo que parecia felicidade desaparece no ar. Então, esses gregos mais antigos tinham em altíssima conta a nossa incerteza diante da vida, a incerteza da existência humana. Portanto, não é muito apropriado falar de felicidade nesse sentido. Felicidade, a reconciliação plena com a existência, isso não existe nesses gregos aqui. Nós nos reconciliarmos com a existência. Felicidade, em última instância, é isso. Nós nos sentimos em casa no mundo, em casa na existência. Não. A existência sempre zomba de nós para esses gregos mais antigos. Você se recorda, não é? Quando os gregos mais antigos, não é? Quando eles queriam se referir a isso, eles em geral contavam uma história, como a de Prometeu, não é? Que roubou o fogo dos deuses, o espírito, a inteligência, e deu aos homens. Então, Prometeu é condenado imediatamente. Tudo aquilo que ultrapassa o nível humano chama híbris para ele, não é? Toda tentativa nossa de ultrapassar o meramente humano, nós seremos punidos fortemente por isso aí. Acostumemo-nos com nossa cota de infelicidade. Temos que ter coragem diante disso, mas felicidade, não é, até onde eu consigo perceber, não é uma palavra muito apropriada para esses gregos mais antigos, devido à incerteza da vida, à incerteza do mundo. E lembra sempre disso, né? Híbris é o terror dessa época. As nossas tentativas de ultrapassar o meramente humano serão sempre punidas. Muito conhecida, a de Prometeu, que foi amarrada a um rochedo, o seu fígado de dia nascia, de dia era comido pelos abutres e de noite renascia. Sísifo, que roubou um segredo dos deuses e por isso foi punido com aquela pedra que vai lá embaixo, dia após dia, ele é obrigado a rolar a pedra para cima e à noite a pedra despenca. Então essas histórias são sempre histórias que suspeitam de que por si só o homem possa ser feliz. Isso está presente na nossa cultura até hoje, porque essas ideias, gente, elas vão formando a nós próprios como a história forma os nossos órgãos. Nós somos feitos de carne e de espírito. A parte que nós somos feitos de espírito é isso que vem caminhando, não é? Então essa corda ressoa no nosso coração ainda hoje. Nós não estamos indo além do que a nós, enquanto humanos, é possível. Essa é a primeira lição desses gregos mais antigos. Atenção, atenção, não peça mais do que lhe é devido. Nós seremos punidos por isso aí. Professor, esse princípio da incerteza que eu desconhecia, que fisicamente foi composto agora por Heisenberg, onde ele demonstrou fisicamente o que ocorria, em que eles se baseavam para nortear o raciocínio sobre a incerteza? Você vai me perdoar, mas só no ano que vem. E se nós entrarmos nessa incerteza que agora nós fugimos, não, essa é outra incerteza. Essa tem sentido, talvez mais na frente a gente fale um pouquinho dela, se for possível, mas essa incerteza aqui é incerteza existencial. Nenhum de nós, de fato, sabe se estará aqui na próxima quinta-feira. Nenhum de nós tem essa certeza. Nossa esperança é maior do que a incerteza, mas a incerteza é mais básica do que a esperança. A esperança é só nossa, a incerteza das coisas. Então, nesse sentido, incerteza existencial. Não há remédio para isso. Esses gregos mais antigos. A coisa dele é importante, porque a ideia de incerteza ela só penetrou a ciência contemporânea por volta de 1930. Essa palavra sempre foi uma palavra própria da filosofia, própria da poesia, própria da literatura,
mas não das ciências. As ciências é a nossa arma contra a incerteza. Um dia a incerteza entrou na casa da ciência, mas nós vamos deixar para... Guarda a questão que eu guardei aqui. Bom, os gregos mais clássicos, eles tinham um remédio contra a incerteza. Não é? Esses gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles, não é? O que eles imaginavam? Eles imaginavam que a felicidade é possível, porque nós temos alguma coisa que nos protege da incerteza. A razão, a compreensão. Nós fomos feitos para compreender. Não é? Então, a razão, eles a têm em tão alta conta que a gente pode dizer, mesmo que a incerteza venha, ela não nos destruirá. Deixa eu melhorar isso. Quer dizer, nós não fomos feitos para a infelicidade. Não é? Vamos dizer, em termos platônicos, não é? Alguma coisa em nós sobreviverá sempre. Alguma coisa em nós permanece. Alguma coisa em nós podemos ser destruídos, alguma coisa nos destruirá. Mas há alguma coisa indestrutível em nós. Se eles fossem cristãos, na época eles diriam a alma. Mas os gregos dessa época descobrem a alma. E a alma é uma barreira contra a incerteza. Alma significa não a alma cristã, nada disso, mas significa esse princípio em nós que causa inveja no mundo. O que é que o mundo inveja em nós? Nós podemos compreendê-lo e ele não pode compreender a nós. Então a descoberta disso aí, a descoberta que nós podemos compreender a existência, a nossa razão não é estranha no mundo, nós podemos compreender não só a existência, não só o mundo físico, não só a existência de coisas físicas, mas o mundo na sua intimidade se oferece a nossa compreensão. É isso que se chama filósofo. Aquele sujeito que diante das coisas aposta na possibilidade de conhecê-las. Sabe que esse conhecimento é infinito, é permanente, daí filósofos e não sófos, não é? Mas que nós nos apossamos do segredo do mundo. Então nós, enquanto pessoas físicas, não é? A morte de Sócrates é o mais bonito disso aí. Sócrates é condenado injustamente, não é? Ele vai morrer, mas a morte não destrói em Sócrates o que ele considerava o patrimônio que a razão lhe havia entregue. Ele vai morrer, não é? Ele disse, eu não temo a morte. Então, o que me faz não temer a morte? Porque eu posso compreendê-la. Não é exatamente que eu posso compreendê-la, não. É que eu não procedo contra a razão. Portanto, eu não devo ter medo. Não há por que ter medo. Mais tarde, um discípulo de Sócrates dirá uma consequência curiosa disso aí. Ele dirá, bom, não preciso temer a morte, porque enquanto eu estou aqui, ela não está. Quando ela estiver, eu não estarei. Então não há por que temer a morte. Mas aí já é uma coisa exagerada, não é? O que Sócrates dizia é a nossa conduta diante da vida, na medida em que é uma conduta de compreensão. A frase é assim, uma vida... Como é que é, Manuel? Uma vida não refletida não pode ser vivida enquanto vida humana. Não reflita, viva como animal. Você refletir, aí sim você se humaniza. Então essa é a tese, né, desses gregos clássicos, buscar compreender. Então a compreensão gerava felicidade. A vida mais feliz é a vida do sábio. Não é? O sábio no seguinte sentido, a vida daquela pessoa que ousa compreender. Essa é a vida mais feliz para eles. Porque a compreensão é aquilo que só nós temos. E nós somos felizes quando nós somos capazes de ser fiel àquilo que é a coisa mais nuclear nossa. Então, a compreensão... Bom, aí em seguida vem os medievais, não é? E que dialogam com a filosofia grega. Então, nós temos esses dois patrimônios do nosso passado, né? Nosso DNA, vamos chamar assim, espiritual, já tem esse sentimento dos primeiros gregos, da incerteza do mundo, mas tem também essa confiança na razão. Então vem agora um terceiro componente que a gente viu, que são os medievais. Agostinho diz o seguinte, não há felicidade, não há nenhum remédio para a nossa inquietação, leia-se, para o nosso tédio, para o nosso medo, para a nossa tristeza, em nós mesmos. Nós não somos suficientes, pelo contrário, nós somos insuficientes. Então, os gregos insistiram na razão, mas Santo Agostinho, enquanto homem, dizia, não, essa razão não me consola. A minha inquietude é maior. Tá bem, eu posso compreender, mas a compreensão não é suficiente para mim.